Bom dia! Hoje, Clara e eu, Bianca, vamos desenvolver um pouco sobre os movimentos antirracistas. Antes de tudo, temos que entender o que é o racismo. Racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica da pessoa. Então, a gente tem que compreender que não é qualquer preconceito que pode ser considerado como racismo. O racismo ele tem determinadas características para ser considerado racismo. No Brasil, o racismo se desenvolveu por meio da colonização portuguesa e os povos mais afetados foram os negros e os indígenas. Os indígenas foram fortemente pressionados por meio da catequização ali dos trabalhos também escravos, porque eles tinham que trabalhar à força, eles não queriam, fugiam, enfim, várias coisas desse gênero. E com a questão da catequização, os indígenas eles eram pressionados a aceitar o cristianismo e ali se desenvolveu um grande preconceito com eles. E tempos depois a história retrata, né, que eles pararam de trabalhar como escravos, e enfim. Então eles começaram a ser vistos como um princípio de sociedade, como animalescos em muitos casos, como se eles não se desenvolvessem sozinhos, quando na verdade eles possuem suas próprias estruturas sociais, se desenvolvem, têm seus trabalhos, suas famílias, seus lares, da maneira como acreditam, de acordo com as suas crenças, seus princípios e valores. Entretanto, muitos povos, outras nações, enxergam eles como uma sociedade no início de seu desenvolvimento ainda, quando na verdade eles estão muito bem estabelecidos. Os negros, obviamente, foram muito afetados com a questão da escravidão. Eles foram trazidos, foram tratados como inferiores, foram escravizados e eles foram tratados como bicho. Então, isso vem se estruturando, vem se arraigando na sociedade brasileira e ainda hoje é muito forte nas cidades do Brasil. O racismo, ele também tem várias vertentes e vários tipos de racismo. Por exemplo, existiu o nazismo na história do Brasil, que foi o racismo contra os judeus. Era um povo que foi visto como uma raça inferior. Ele ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a pregar uma raça ariana e justificar os problemas econômicos, sociais e os problemas que estavam ali na Alemanha por causa dos judeus. Eles diziam que os judeus roubavam os empregos, os judeus roubavam os dinheiros, os judeus eram o problema de tudo. E ali estabeleceu-se um grande preconceito, um grande racismo contra os judeus. Outro racismo foi contra os asiáticos. Ele começou a se desenvolver em 1850, quando os asiáticos começaram a migrar para os Estados Unidos no caso, em busca de novas oportunidades de vida, em busca de novos trabalhos. Eles queriam melhorias de vida, logo que os Estados Unidos estavam pregando ao redor do mundo, que eles estavam em grande desenvolvendo. Eles realmente estavam se tornando uma grande potência e ali havia muito trabalho. Mas, quando os asiáticos chegaram, eles foram mal vistos. Os estadunidenses enxergavam eles como pessoas querendo roubar o trabalho. Então, eles não foram aceitos. E ao longo dos anos isso foi se desenvolvendo e houve meio que uma explosão deste racismo contra os asiáticos em 2020, ali 2021, com a pandemia do coronavírus. E essas pessoas foram associadas ao vírus. Essas pessoas foram vistas como as causadoras do vírus, quando na verdade muitos com as características, por exemplo, da pele mais esbranquiçada, no rosto mais arredondado ou afinilado e dos olhos claramente puxados, essas pessoas que tinham essas características eram vistas como as causadoras, mas a maioria delas, né, naquela situação no ano, havia nascido nos Estados Unidos, suas raízes eram estadunidenses, então apenas por uma característica física eles foram julgados e sofreram racismo. E até hoje os asiáticos são ligados à pandemia do coronavírus, logo que o vírus veio da China, mas não necessariamente todos os asiáticos foram os causadores da pandemia. E o racismo mais visto na nossa sociedade é o racismo contra negros,
que, como já foi comentado, foi desenvolvido no longo dos anos, mas nos Estados Unidos ele é muito forte, ele chega a ser muito intenso, a maneira como as pessoas lidam com o racismo e batem de frente com os negros. O racismo ele é mais forte no sul dos Estados Unidos por ser uma região conservadora do país e muitos negros são agredidos, são assassinados, são torturados e coisas do gênero por sua cor de pele. E as pessoas ainda estão ligadas a um pensamento de que os negros são bichos, os negros são uma ameaça e os negros são estupradores. Existe um documentário na Netflix chamado 13ª Emenda. E lá retrata a realidade dos negros que os filmes revelavam durante a construção dos Estados Unidos, os negros como bichos, os negros como agressivos, os negros como assediadores, eles faziam mal para as mulheres. E tudo isso fez com que fosse construído uma visão distorcida dos negros e uma visão agressiva deles. E isso faz com que outras pessoas tornem-se agressivas por medo e por não entenderem que negros são pessoas normais, negros são pessoas da sociedade comum e negros são iguais a todos nós. Origem dos movimentos antirraciais contra negros, asiáticos e judeus e como são atualmente. As lutas antirraciais tiveram real eclosão no século XX, dando ênfase às injúrias que os negros sofriam nos Estados Unidos. Black Panther foi um dos primeiros movimentos contra esse ódio e que pediu direitos civis igualitários para os negros, direito de liberdade de expressão e na cultura. O mais recente movimento contra esses ataques de ódio eclodiu também nos Estados Unidos e se chama Black Lives Matter e surgiu logo após que um policial matou, asfixiado um jovem negro chamado George Floyd. E foi gravado por populares que passavam na rua e esse vídeo rodou o mundo e ocasionou várias manifestações, abaixo-assinados, manifestações na frente à Casa Branca e querendo novas leis que fossem mais vigorantes e que os policiais respeitassem e tratassem de igualdade tanto jovens negros como jovens brancos. O preconceito está ligado em três conceitos, que são de estereótipo, discriminação e de racismo. A união desses de estereótipo e discriminação dá surgimento ao racismo, que é excluir o espaço do outro e criar uma ideia anterior. Então você vai dar ênfase à sua ideia de que tal grupo está agindo, tem uma cultura, tem aspectos, características que não te agradam, então eles são errados, então eles devem ser excluídos da sociedade. Com isso, a diminuição de acesso à faculdade por jovens negros é enorme. Então, a diferença de quantitativo de jovens brancos que têm o ensino superior é muito, muito, muito mais elevada do que a de negros. Existem três tipos gerais de racismo. O crime de ódio, que é o mais comum, que é o mais recorrente, que é mais noticiado. Tem o institucional, que é enraizado nas vertentes sociais. Parlamento e TV são dois grandes exemplos, porque no parlamento a gente não vê muitos senadores negros, deputados negros, presidentes negros nem se fala, né? Nos Estados Unidos tinha Barack Obama, que foi uma grande exceção. O estrutural, que é o cristalizado na cultura de um povo. O stand-up é um grande exemplo disso, porque você pode prestar atenção ou ir num show de um humorista. Você vai em algum momento ver ele fazendo piada com negros, com judeus ou com qualquer outra raça que tenha sido prejudicada ao longo dos anos. Então, é muito fácil ver esse racismo estrutural porque ele tá em várias vertentes do nosso dia a dia. E, tipo, em várias coisas a gente vai notar que vai ter esse tipo de injúria, sabe? E no Brasil, foi criada uma lei em 1989, chamada Lei do Racismo, e tem seu número de 7.716. E ela diz assim no seu primeiro artigo. O seu primeiro artigo diz assim: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
E para finalizar nossa apresentação, gostaria de trazer uma problemática aqui. Existe ou não existe racismo reverso? No caso dos brancos, não existe. O racismo, ele possui um cunho histórico e os brancos, eles não sofreram historicamente preconceito, não foram excluídos socialmente, não foram marginalizados, não sofreram violências, o poder sempre esteve na mão deles. Então, não existe relações de poder contra os brancos de maneira a excluí-los. Portanto, não é racismo. Eles não sofrem racismo porque não é um grupo generalizado. O preconceito que ocorre com determinadas pessoas em casos excluídos e não de uma maneira geral, como se todos os brancos sofressem o preconceito, fossem marginalizados. Então, não existe racismo reverso contra os brancos. Eles precisariam de um histórico, um cunho histórico. Eles precisariam de uma história toda cheia de preconceitos, exclusões sociais, marginalização e uma vida vivida à margem da sociedade, como os negros viveram e outros povos também.